Pronto, já dei início. Vossa Excelência pode dar início aí aos nossos trabalhos. Só um instantinho. Peraí. Só um minuto. Vontade. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente o desembargador Pedro Macedo, integrante desta Câmara, a doutora Maria do Rosário de Fátima, a doutora Terezinha Borges, procuradora de Justiça, a secretária da Câmara, o procurador do Estado, doutor Saul Ferreira Alves, os advogados aqui presentes nesta sessão virtual. Declaro aberta a sessão da 5ª Câmara de Direito Público do dia 29 de agosto de 2023 e peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos, renovando meus cumprimentos, excelentíssimo desembargador Sebastião Martins, presidente desta Câmara, excelentíssimo desembargador Pedro Macedo, excelentíssima senhora doutora Maria do Rosário, a nobre representante do Ministério Público, doutora Terezinha Borges Campos, e eu cumprimento os demais presentes na pessoa do doutor Saul Emanuel, procurador do Estado. Faço a leitura da ata da sessão anterior, ata de julgamento da sessão ordinária da 5ª Câmara de Direito Público, sessão realizada no dia 22 de agosto do corrente ano e publicada no Diário da Justiça de 23 de agosto, e até a presente data não foi impugnada. Com a palavra, excelentíssimo desembargador Sebastião Martins. Em discussão a ata, não havendo impugnação, declaro aprovada. Doutor Saul Emanuel, o senhor está me ouvindo, doutor? Bom dia. Bom dia, doutor. O senhor vai sustentar em todos os processos em que o Estado do Piauí é parte? Isso. Ok. Isso. Então, vamos iniciar mesmo pelo processo de número 1. Desembargador Sebastião, o senhor permite que eu vá apregoando aqui? Sim, pois não, pode fazer o pregão. Processo de número 1 é o 0803-314-18.2017. É uma apelação civil, Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública. Apelante Silvia Letícia Pereira dos Santos, defensor público, doutor Nelson Nery Costa, apelada Fundação Universidade Estadual do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, doutor Saul está com a palavra. Vanessa, a advogada da apelante está presente? Não, aqui, desembargador, ela está pela Defensoria Pública do Estado Não do está Piauí. presente. Pronto, então Não. já adianta ao doutor Saul, adiantando que eu estou negando provimento a esta apelação. Perfeito. Então, está dispensada a sustentação. Muito obrigado, presidente. Ok. Então, nesse caso aqui, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário, doutora Terezinha, eu estou negando provimento à apelação da apelante Silvia Letícia Pereira dos Santos, é um processo contra a Fundação da Universidade Estadual do Piauí, eu vou ler apenas a ementa. Apelação civil, ação de ressarcimento, enriquecimento ilícito. Requisitos, artigo 884 do Código Civil Brasileiro. Presença, restituição da quantia indevidamente recebida. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o deferimento dos benefícios da justiça gratuita não se presume, mesmo nos casos em que a Defensoria Pública atue como curador especial do réu preliminar afastada. Oportuno registrar, 2, que não cabe aplicar, no presente caso, a tese fixada no julgamento do tema 531 do STJ, que dizia: quando a administração pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo assim que ocorra desconto dos mesmos ante a boa-fé do servidor público. Por sua vez, esse tema foi revisitado, e a primeira sessão do STJ fixou nova tese no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo, operacional ou erro de cálculo, não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto,
comprove sua boa-fé objetiva, sobretudo como demonstrado de que não lhe era possível constatar pagamento indevido. No caso em análise, não se trata de restituição de valores recebidos de boa-fé pelo servidor em razão de errônea interpretação, má aplicação da lei ou erro por parte da administração pública, verificando a ausência pela parte recorrente de observância no seu dever de lealdade para com a administração pública, em não devolver os valores recebidos indevidamente, configurando, portanto, enriquecimento ilícito. A apelação conhecida provida, então, estou na parte dispositiva, estou conhecendo desta apelação, mas no mérito estou negando provimento, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau e estou majorando a condenação em honorários advogatícios para 12% em sede recursal, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º e 11 do novo CPC. É como voto, desembargador Pedro. Bem, cumprimento inicialmente o senhor presidente desta Igreja Câmara, o advogado Sebastião Martins, cumprimento a doutora Maria do Rosário de Fatos, eu cumprimento o doutor Saul Alves, procurador do Estado, que eu não havia feito esse cumprimento antes, doutora Vanessa, advogados presentes. Eu acompanho plenamente o voto proferido pelo eminente relator. Doutora Maria do Rosário. Cumprimento inicialmente o presidente da Câmara, o desembargador Sebastião Martins, bem como o desembargador Pedro Alcântara, o procurador, doutor Saul Ferreira Alves, a doutora Terezinha, Vanessa Alves Ferreira, e aos demais que estão, funcionários da casa, que estão nos assistindo. Com relação ao voto do presidente e relator, acompanho na integralidade o voto do eminente desembargador Sebastião Ribeiro Martins. Eu proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e negar provimento a esta apelação. Processo de número 2 é o 0818-352-70.2017, de origem da primeira vara dos feitos da Fazenda Pública. É uma apelação civil, apelante Juraci Paiva da Rocha, advogado Raimundo Barbosa de Matos Neto. Apelado, Fundação Piauí Previdência, pela Procuradoria do Estado do Piauí. Doutor Saúl, Advogado, palavra. tem advogado presente também dele, não, da Não. apelante, não. Bom, Não. Nesse caso também, doutor Saúl, estou adiantando que estou negando provimento também a esta apelação. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, está dispensado da sustentação. Muito obrigado. Vou ler o voto apenas pela emenda. Apelação civil, afastada preliminar de ausência de audiência de conciliação, direito personalíssimo, impossibilidade de autocomposição, afastada preliminar de cesseamento de defesa, ausência de pedido específico acerca das provas a serem produzidas, julgamento antecipado válido, pleito de reversão de pensão por morte da avó para a neta do decurso, nascimento da requerida superveniente ao óbito do instituidor da pensão, dependência econômica não reconhecida, apelação conhecida e provida. Ainda que as partes não tenham manifestado expressamente seu desinteresse na audiência, esta não poderia ser designada em razão dos presentes autos tratarem sobre direito personalíssimo, indisponíveis, que não pode ser objeto de autocomposição. Rejeita-se, então, essa preliminar de nulidade por ausência de audiência de conciliação. 2. Inexistindo requerimento de produção de prova específica na contestação ou em qualquer momento do trâmite da ação no juiz acó, a alegação de cesseamento de defesa é manifestamente insubsistente, na medida em que a mera menção do direito à ampla produção probatória não constitui requerimento de diligência. Logo, inexistindo provas a serem produzidas, é poder dever do juiz julgar antecipadamente a demanda, nos termos do artigo 355 do novo CPC. Rejeita, pois, também essa preliminar. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os benefícios previdenciários são regidos pelo princípio tempus regit actum,
Desse modo, como a data do óbito, o fato gerador da pensão por morte, a lei que rege a concessão do benefício será vigente à época do falecimento do instituidor do benefício, que será o momento em que será observado se o beneficiário preenche ou não os requisitos necessários à concessão. Conforme certidão de óbito a constar aos autos, o segurado faleceu no dia 20 de junho de 76. Logo, a legislação que lhe será aplicável será a Lei Complementar Estadual número 1394, que estabelece os parâmetros para a concessão da pensão por morte no âmbito do Estado do Piauí. E nos termos do artigo 121 dessa lei, Estatuto do Servidor Público, para a concessão do benefício de pensão por morte, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos. Primeiro, a ocorrência do evento morte. 2, a demonstração de que, por ocasião do óbito, o decújo possuía a qualidade de segurado. C, a condição de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse contexto, o beneficiário da pensão por morte será aquele que, necessitando economicamente do instituidor da pensão, esteja expressamente reconhecido por esta lei como possível titular da pensão por morte. No caso, a controvérsia diz respeito unicamente à condição de dependência econômica da requerida em relação ao seu avô, à época do óbito. Porém, em que pese os argumentos expendidos pela apelante requerida, resta manifesta a impossibilidade de sua caracterização como beneficiária do instituidor da pensão, pois sequer era nascida por ocasião da morte do seu avô. Ora, tendo em vista que o momento da aferição dos requisitos será a data do falecimento do instituidor da pensão, a requerida jamais poderia ser considerada beneficiária, em razão da inexistência de dependência econômica desta para com o decurso. Apelação conhecida e provida, estou no dispositivo, a decisão aqui, conhecendo desta apelação, mas para negar-lhe provimento e também majorando os honorários advocatícios, estou aumentando para a quantia de R$ 1.200. É como voto, desembargador Pedro. Eu acompanho o relator, sem ressalva. Doutora Maria do Rosário. Acompanhe o voto precedente. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e negar provimento à presente apelação, mantendo íntegra a sentença ora recorrida. Processo de número 3 é o 0751-359-04. Origem Amarante, vara única. Com agravo de instrumento, agravante Fundação Piauí Previdência, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, agravado Márcio Teixeira Ribeiro, advogados Francisco Maziel Teixeira Moura e outros advogados. Doutor Saul está com a palavra. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu dirijo meus cumprimentos e a minha reverência aos excelentíssimos senhores desembargadores. Sebastião Ribeiro Martins, presidente da Colenda da 5ª Câmara de Direito Público, ao excelentíssimo senhor desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macedo, a excelentíssima senhora desembargadora Maria do Rosário de Fátima Martins Leite Dias e todos os demais presentes, eu cumprimento na pessoa das excelentíssimas senhoras, da excelentíssima senhora Procuradora de Justiça, doutora Terezinha Borges, e, finalmente, na pessoa da doutora Vanessa. O presente caso, na origem, surge a partir da propositura de uma ação pelo filho de uma servidora pública estadual, que a partir do óbito da sua mãe, pleiteou o benefício previdenciário de pensão por morte, alegando que era portador de um estado psiquiátrico, uma condição psiquiátrica que lhe tornava temporariamente incapaz para o trabalho, e alegando também a existência de dependência econômica que buscou comprovar por meio da sua filiação ao plano de saúde oferecido aos servidores do estado do Piauí, né, o IASP Planta. Então, ele
constava como filiado, a partir da condição de filho da servidora pública, ele estava filiado ao plano de saúde dos servidores estaduais. E por isso afirma a dependência econômica, pleiteando então essa pensão por morte. Ao examinar o pedido de tutela provisória, o juiz de primeira instância concedeu essa tutela antecipada para que ele seja, para que ele perceba desde já essa pensão por morte. O Estado do Piauí e a Fundação Piauí Previdência, então, interpõe este agravo de instrumento para, na tentativa de obter a cassação ou a reforma dessa decisão concessiva de tutela antecipada, basicamente pelo seguinte fundamento: inexistência de plausibilidade do direito. É bem verdade que a Fundação Piauí Previdência e o Estado do Piauí negam a própria comprovação dessa dependência econômica e da incapacidade do autor, ora agravado, né? Mas, mesmo que se conceda no ponto relacionado a essa configuração da incapacidade, mesmo que se dispense a prova pericial para a comprovação desse estado mental, e mesmo que se afaste, mesmo que se adote como premissa o entendimento de que está configurada a dependência, a existência de uma certa dependência econômica, em razão dessa filiação ao plano de saúde, né, desta sua inclusão como beneficiário do plano de saúde, é preciso ter presente que é o próprio autor, ora agravado, quem admite e quem narra que obteve em seu favor a concessão de uma aposentadoria por invalidez. Uma aposentadoria por invalidez. Ora, a dependência econômica, ela termina excluída pelo próprio fato de o autor já ter sido contemplado com benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. E então alguém poderia indagar, mas não é possível acumular os dois benefícios? Ele não tem direito a acumular os dois benefícios? Como poderia acontecer, por exemplo, com uma viúva, alguém que tem o seu próprio vínculo previdenciário, se aposentou, é aposentada, mas o marido falece, vem a óbito, e então ela recebe a pensão por morte e acumula tanto a aposentadoria a título próprio, segurada, como também a pensão por morte instituída pelo marido, né? Acontece que nessa situação, essa situação com a qual eu estou comparando, né, que é a situação de uma viúva, por exemplo, há uma dependência econômica presumida, que não se exclui. Essa dependência econômica, por ser presumida, ela não se exclui. Ela não é excluída pelo fato de haver uma outra fonte de renda. Mas aqui não é o caso. Trata-se daquelas situações, como se trata de um filho maior de idade, trata-se daquelas situações em que o objetivo, a teleologia, é exatamente a de não deixar desamparado em uma situação extrema. Então, ainda que se trate de um filho maior, se for alguém que está incapacitado para oferir renda por meio do seu próprio trabalho, então ele terá o direito à pensão por morte na hipótese de ter uma dependência econômica em relação ao instituidor da pensão, ou seja, na hipótese de ele não ter bens para prover a si mesmo, a não ser com aquela fonte de renda, né, proveniente daquele benefício previdenciário. No caso concreto, a existência de um outro vínculo previdenciário descaracteriza essa dependência. Ele já não depende, porque ele tem um outro vínculo, ele tem um outro benefício previdenciário que foi obtido a título próprio, né? E, por sinal, com base na mesma condição de saúde, né?
Então, isso faz com que faleça a pretensão do autor, a plausibilidade do direito, né? Razão pela qual pede-se que o agravo de instrumento seja provido para que a decisão concessiva da tutela antecipada seja reformada, né? De modo a revogar-se essa tutela provisória. Muito obrigado. Desembargador Pedro Macedo, doutora Maria do Rosário, doutora Terezinha. Bom, o Estatuto do Servidor Público, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário, a Lei Complementar Estadual número 13/94, ela estabelece os parâmetros para a qualificação dos dependentes e para a concessão da pensão por morte. O que diz o artigo 123? São beneficiários das pensões o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos, atenda a um dos requisitos, seja inválido. Trata-se aqui, portanto, de um filho inválido. Nós estamos julgando aqui apenas um agravo do instrumento, né, em que o juiz da Vara da Fazenda Pública concedeu a tutela provisória para conceder a pensão por morte a esse filho inválido, né? Não há nenhuma restrição, é matéria previdenciária. O processo ainda será julgado ainda pela Vara da Fazenda Pública, não saiu a sentença ainda. Nós estamos apreciando aqui apenas um agravo do instrumento. Ele deu a tutela para conceder a pensão por morte, porque trata-se de um filho inválido, né? Nesse caso também, a dependência econômica do filho inválido também é presumida, e porém ela condiciona a apresentação dos meios de comprovação da perduração dessa invalidez, né? Ele juntou aos autos, a parte agravada, os seguintes documentos, né? Certidão de óbito, lote da mãe, da segurada, os laudos e receituários que asseveram que o agravado é portador de episódio depressivo grave, em tratamento desde 2007, o contra-cheque da mãe do decurso, a carteira do plano de saúde do agravado, que consta a mãe como segurada, e o laudo pericial do processo, que informa a piora do seu quadro clínico, né? Portanto, vê-se que, dada a documentação apresentada pela parte agravada, resta devidamente comprovado, demonstrado, que ainda perdura a sua invalidez até o momento, e que era, sim, dependente de sua mãe. No presente caso, o agravante aponta a inexistência da qualidade independente do agravado, haja vista a sua não comprovação da invalidez nos termos do artigo 108 do Regulamento da Previdência Social. Observo, contudo, que na fundamentação dos pedidos foi utilizada redação revogada pelo decreto número 6.722 de 2008, que estabelecia o dever do agravante de comprovar que a suposta invalidez ocorreu antes dos seus 21 anos e que permaneceu sem solução de continuidade até a data do falecimento da segurada instituidora do benefício. Dessa forma, importa destacar a redação vigente do referido artigo. Artigo 108. A pensão por morte será devida ao filho, ao enteado, ao menor tutelado e ao irmão, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos que sejam inválidos, né, ou que tenham deficiência intelectual, mental ou grave, cuja invalidez ou deficiência tenha ocorrido antes da data do óbito, observar o disposto no parágrafo 1º do artigo 17. Nesse viés, utilize como parâmetro temporal a data do óbito da segurada, sendo necessário que a invalidez seja pré-existente. Em análise dos autos, consta na certidão de óbito a data do falecimento da mesma, no dia 6 de fevereiro de 2021, e por meio de laudos e atestados médicos, a pré-existência da invalidez desde 2007, conforme decisão do INSS, com perícia médica atestando a persistência da condição em 16 de agosto de 2021. Aí eu cito precedentes aqui, eu vou ler a parte que interessa. A jurisprudência unânime de fato considera que é despiciente ao caso que a condição da invalidez tenha se implementado após a maioridade civil, sendo essencial apenas que ocorra antes do momento em que o direito passa a ser devido, ou seja, quando do óbito do instituidor, em homenagem ao princípio do tempus rege actum. Essa decisão é da Lavra, da desembargadora federal Cláudia Cristina
Cristofani, de 2022, da Turma Regional Suplementar do Paraná. Além disso, aponta que o agravado era casado à época do falecimento da instituição da pensão. No entanto, comprovada a incapacidade do filho antes do óbito da genitora, o seu estado civil não influenciará no benefício, tendo em vista a presunção da dependência do filho incapaz e a ausência de conjunto probatório apto a formar o convencimento contrário. Cito também precedente. Negada administrativamente porque a filha é divorciada. Direito legal da filha incapaz, que viva sob a dependência da servidora, enquanto perdurar a incapacidade. Somente o casamento posterior ao óbito constitui causa legal de perda da qualidade de beneficiário, que não pode ser restabelecida, o que não é o caso. Acerca da suposta ausência da perícia oficial que comprovasse a invalidez do autor da ação, as perícias juntadas pelo agravante demonstram-se serem suficientes nesta etapa processual. Inclusive, todos os laudos juntados aos autos advêm do processo decorrente do INSS. O mais recente de 2021, feito por peritos legalmente nomeados pelo juízo da comarca de Amarante. Logo, a invalidez do agravado demonstra-se devidamente comprovada. Assim, desembargador Pedro, doutora, trata-se apenas do agravo do instrumento, eu estou conhecendo e negando provimento a este agravo. Logicamente, eu vou aguardar a sentença do juiz de primeiro grau, com base na lei complementar estadual número 13. É como voto. Desembargador Pedro. Ficou demonstrada a questão da invalidez existente à época em que ocorreu o falecimento da pessoa segurada, portanto, acompanho plenamente o entendimento do relator. Doutora Maria do Rosário. Eu analisei o voto do eminente relator e não verifiquei razão para discordar do voto. Eu acompanho. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer do presente agravo de instrumento, mas para negar-lhe provimento. Processo de número 4, são apelações cíveis, Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelação de número 0808-144-90, origem Teresina, apelante, apelado Gilberto de Castro Melo, advogados Ana Tereza Nunes de Albuquerque e outro, apelados apelantes Fundação Piauí Previdência pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, doutor Saúl. Nesse caso, doutor Saúl, eu estou negando provimento à apelação interposta pelo senhor Gilberto de Castro e estou dando provimento integral à apelação da Fundação Piauí Previdência. Então, a sustentação é dispensada, presidente. Muito obrigado. Bom, nesse caso, viu, desembargador Pedro, como eu já antecipei o voto, para evitar a sustentação oral, vou ler apenas a ementa, né? São apelações cíveis, pensão por morte, pleito de ilegalidade do ato de redução de proventos, sentença extra-petita, nulidade, retorno dos autos para reinstrução, apelação do requerente conhecida e improvida, e apelação do requerido, que é o Estado, conhecida e provida. Tem-se que a controvérsia apresentada em juízo era relativa à legalidade do ato de redução do valor da pensão por morte, realizado em 2016, pela SEAD-PREV. Porém, o juiz primeiro fundamentou a sentença partindo de premissas apartadas dessa demanda, de modo que foram deferidos pedidos que sequer constavam da inicial. Tratando-se de julgamento extra-petita, o magistrado de primeiro grau incorreu em erro improcedendo, razão pela qual a nulidade da sentença é a medida que se impõe. Ademais, observando-se que faltam documentos indispensáveis para a solução da controvérsia, como o teor da decisão do acórdão número 80 de 2013, e os contra-cheques do pensionista, os autos devem retornar ao juízo, ao acórdão, para serem instruídos novamente, e então, para que o magistrado profira novo julgado, que deve tratar da matéria de fato em litígio. Né? Portanto, desembargador Pedro, doutor Rosário, eu estou no dispositivo aqui, eu vou ler o resumo, estou conhecendo de ambos os recursos, porém nego o provimento à apelação interposta por Gilberto de Castro Melo
enquanto dou integral provimento à apelação interposta pela Fundação Piauí Previdência, determinando, portanto, o retorno dos autos ao juiz da Cor, a fim de que, após a restituição da demanda, seja proferida nova sentença. É como voto, desembargador Pedro. Acompanho plenamente o relator. Doutora Maria do Rosário. Acompanho o voto do relator. Então, resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecer de ambas as apelações, negar provimento à apelação interposta por Gilberto de Castro Melo e dar provimento integral à apelação da Fundação Piauí Previdência. Nos termos do voto do relator. Desembargador Sebastião, vamos lá para o 8, Vossa Excelência descansar um pouco. Isso. Processo número 8, de relatoria do desembargador Pedro Macedo, 0809, 843-48, trata-se de apelação civil, origem Teresina, Vara de Execuções Penais, apelante Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí e apelado Ministério Público do Estado do Piauí. Doutor Saul. Desembargador Pedro, é o processo de número 8. Relator do sistema, senhor presidente. Então, com a palavra o doutor Saul para a sustentação oral. Excelentíssimos senhores desembargadores, por meio desta apelação civil, o Estado reitera principalmente a tese que é sempre muito pertinente, que se constitui, ao fim e ao cabo, deste tipo de demanda, ações civis públicas deste tipo, né, que tem sido, inclusive, estudadas sob esse epíteto de medidas estruturantes, o próprio processo jurisdicional que serve ao debate desse tipo de questão tem sido chamado de processos estruturais. A questão central nesse tipo de situação é sempre essa da separação de poderes. E o Estado do Piauí, por meio da apelação, basicamente reitera esses argumentos de que a adoção de determinadas medidas concretas, né, que, em realidade, se consubstanciam como políticas públicas, né, a exigir um planejamento prévio e uma execução, mas tudo baseado em uma série de opções de caráter discricionário, né, que terminam por representar escolhas trágicas, né, como já ficou célebre na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, denominar esse tipo de opção que tem de realizar a gestão pública. Todas essas opções estão sob a competência do Poder Executivo. Então, determinações muito concretas, aplicação de recursos públicos, terminam por interferir, né, nessa função própria do Poder Executivo. Em algumas situações, chega-se a visualizar muito claramente que o magistrado, por vezes, termina por se colocar ou por fazer, às vezes, do próprio administrador, né, e delibera, às vezes, instado pelo Ministério Público, às vezes delibera por determinadas medidas, determinadas ações que são apenas uma daquelas possíveis a serem adotadas para a satisfação de um específico direito fundamental, né? Então, no caso concreto, como se trata de medidas estruturantes que se relacionam ao próprio sistema penitenciário, ainda que a observância a observância da própria lei orçamentária quanto à aplicação de certos recursos, né, e ainda que a própria finalidade seja a observância da lei de execuções penais em vários de seus pontos, além de outras imposições infralegais que devem certamente ser observadas pela administração. Algumas dessas medidas
refletem, né, uma opção que seria de ser adotada pelo gestor e não pelo Poder Judiciário. Então, com base nesses argumentos, o que o Estado do Piauí pede que o apelo seja provido para a reforma da sentença, de modo a julgarem-se improcedentes os pedidos. Passo ao voto, senhor presidente. Passo ao voto, senhor presidente. Conforme consta dos autos, o Ministério Público Estadual, através da 49ª Promotoria de Justiça, ajuizou a ação civil pública, aduzindo a omissão do ente estatal consistente em irregularidades estruturais, arquitetônicas e médicas, assistenciais e psicológicas, e violações de direitos humanos nas dependências da Penitenciária Feminina de Teresina. Ao final, requereu a procedência da ação, com o fim de que o réu seja condenado em todos os requerimentos formulados na exordial. O magistrado da COI deferiu a antecipação da tutela e notificou o apelado para apresentar contestação. Posteriormente, julgou procedente os pedidos constantes inicial para condenar o Estado do Piauí a promover as medidas elencadas, sob pena de multa diária no valor de R$1.000. Com efeito, a veracidade dos fatos narrados na exordial da ação primitiva é confirmada pelo relatório de inspeção, termo de notificação, interdição e relatório de vistoria do Corpo de Bombeiros, relatório de vistoria técnica 032/2020, os quais comprovam as irregularidades apresentadas e apontam as adequações a serem realizadas na penitenciária feminina. Em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, não lhe assiste razão. O Ministério Público Estadual comprovou, através dos documentos acostados aos autos, que a penitenciária feminina carece das adequações apontadas. Dessa forma, ficou demonstrada a situação precária da unidade prisional já mencionada, em manifesta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana. A propósito, a Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana e, especificamente, aos presos, o respeito à integridade física e moral. Transcrevo aqui o artigo 1º, 5º e inciso 3º. Salientes que outras normas infraconstitucionais também acompanham o posicionamento da Constituição Federal, especialmente a Lei da Execução Penal. Na espécie, diante da manifesta violação a tais direitos praticados pelo Estado do Piauí, compete ao Judiciário, por dever constitucional, oferecer a devida proteção, o que afasta a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que, nesses casos, a intervenção judicial é medida imperiosa para fazer cessar a situação de grave ofensa à dignidade da pessoa humana. Mas não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade da despesa pública, que estabelece a necessidade de previsão orçamentária para a realização das obras, sobretudo porque o Estado dispôs de prazo suficiente para incluir no orçamento previsto para a realização de despesas necessárias para as reformas, obras em questão. Nessa senda, também não se pode invocar a teoria da reserva do possível, de forma indiscriminada, como justificativa para o apelante se excusar ao cumprimento de suas obrigações. A propósito, qual é o seu entendimento do STF, quando o julgamento do RE 592-581, Rio Grande do Sul, com repercussão geral. Transcrevo aqui. Ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, o apelante, na condição de ente público, não poderia deixar de cumprir suas obrigações legais, devendo, então, ser mantida a condenação que determinou o Estado do Piauí a adoção de medidas administrativas no sentido de reparar a estruturar a penitenciária feminina de Teresina, a fim de sanar os vícios apontados em suas dependências. Cito ainda a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Piauí, Tribunal do STJ também, e, ao final, nós estamos conhecendo, mas negando provimento ao recurso para manter a sentença na sua integralidade, a corte com parecer ministerial superior. É como voto, senhor presidente. Certo. Nós sabemos que o sistema prisional brasileiro é um verdadeiro caos. Então, de modo que toda melhoria, tanto na infraestrutura do sistema prisional, como também na questão da humanização dos presídios, é sempre salutar. De modo que eu acompanho integralmente o voto do eminente desembargador Pedro Macedo, né, no sentido da melhoria dessa estrutura do sistema prisional, e não há que se falar, portanto, em reserva do possível, nem violação ao princípio da separação dos poderes. Acompanhe o relator. Colho o voto agora da doutora Maria do Rosário. Tenho a honra de acompanhar o voto
do excelentíssimo senhor relator. Bom, eu proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecer e negar provimento à apelação interposta pelo Estado do Piauí. Processo de número 9, trata-se de apelação civil, Teresina, segunda vara dos feitos na Fazenda Pública, apelante, Fundação Piauí Previdência, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelado Bartolomeu Oliveira Neto, advogado Edilvo Augusto Moura Rego de Santana. E Vossa Excelência também é o relator, desembargador Pedro, doutor Saúl, está com a palavra. Excelentíssimos senhores julgadores, no presente caso eu vou sintetizar muito rapidamente a pretensão recursal da Fundação Piauí Previdência, porque trata-se de matéria recorrente em todas as câmaras do Tribunal de Justiça. No presente caso, o que a Fundação Piauí Previdência alega é que a pretensão veiculada por meio do mandado de segurança pelo servidor público na realidade, é incompatível com a emenda constitucional 41 de 2003. Porque, ainda que a Lei Complementar 51 de 85 tenha sido recepcionada pela Constituição de 1988, o que ela determina são requisitos mais brandos para a obtenção de uma aposentadoria com proventos integrais, e não com proventos proporcionais, portanto. Mas essa aposentadoria por proventos integrais não significa que seja devido ao servidor público, à luz da emenda constitucional 41 de 2003, aquilo que se chama de integralidade, que é a inexistência de cálculo para a definição de proventos iniciais de aposentadoria. O sujeito simplesmente ele ingressa na inatividade, ele terá seus proventos de aposentadoria, o primeiro deles, igual à última remuneração da ativa. Isso que é a integralidade foi, na verdade, abolido como regra geral pela emenda constitucional 41 de 2003. Né? Como se trata de uma emenda à Constituição, é uma norma superior a uma lei complementar e, além disso, é uma norma cronologicamente posterior. Então, por ambos os critérios de resolução de antinomias, teria-se aqui uma revogação, pelo menos parcial, da Lei Complementar 51 de 85, ou pelo menos essa emenda terminaria por impor uma interpretação dessa Lei Complementar 51 que se adequasse à emenda constitucional 41. Como eu disse, que revogou a emenda constitucional 41, acabou, aboliu com a integralidade como regra. Existem casos em que o servidor, mesmo depois de 2003, se aposenta com integralidade. São aquelas hipóteses em que ele satisfaz certas regras de transição, que foram instituídas pela própria emenda 41 e também pela emenda 47. Essas regras de transição, se observadas pelo servidor público, por exemplo, ele ingressou a determinada quantidade de anos no serviço público, cumpriu determinados requisitos de tempo, né, de contribuição. Então, se ele atende essas regras de transição, ele terá integralidade a título excepcional. Mas ele precisou demonstrar o cumprimento desses requisitos, dessas regras de transição. Sem o que se pretende um mandado de segurança, na origem, sem atendimento dessas regras de transição, ter a integralidade. Né? Que aí seria, simplesmente eu satisfaço os requisitos mais brandos da Lei Complementar 51 e tenho direito à aposentadoria com integralidade. Aí o Supremo tem dito o que a respeito disso? Exatamente o que eu acabei de dizer, que não é possível a integralidade só pelos critérios da Lei Complementar 51, que ela deve ser interpretada à luz da emenda constitucional 41 de 2003. Exemplificativamente, vou citar apenas o mais recente desses entendimentos, foi numa ação direta de inconstitucionalidade, na qual se apreciava uma lei complementar estadual que reconhecia exatamente isso. Os policiais terão direito à integralidade, mesmo que não satisfaçam as regras de transição das emendas constitucionais 41 e 47. Basta que satisfaça os requisitos da Lei Complementar 51 e terão a integralidade. E o Supremo foi disso. Esta lei complementar estadual é inconstitucional porque é incompatível com
o artigo 40, artigo 40 da Constituição, na redação que foi dada pela Emenda Constitucional 41. A ADI... Deixa eu ver, então eu me perdi aqui nesses arquivos. Bom, mais recente, o mais recente eu tenho aqui é a Lei Complementar 51 de 1985 deve ser analisada em conjunto com a atual redação da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional 41 de 2003, a qual afasta a garantia da integralidade e paridade a servidores que se aposentaram após a referida emenda, excetuada as situações que se enquadram na regra de transição prevista em 2000, e aí ele faz alusão aqui ao relatório 590.260, que foi apreciado com repercussão geral e foi relator ministro, e teve como relator o ministro Ricardo Lewandowski, que, na realidade, foi exatamente no mesmo sentido deste que eu acabo de citar, por isso mesmo referenciado aqui pelo ministro Luiz Alberto Barroso. A ADI a que eu me referi é a de número 5.039, de Rondônia, né? Eu vou apenas ao item 4 da ementa, em que está a parte mais importante para os fins deste julgamento. E ele diz aqui, o parágrafo 12 do artigo 45 e os parágrafos tais do artigo 91A da Lei Complementar do Estado de Rondônia, na redação dada pela Lei Complementar número tal, ao reconhecerem aos policiais civis o direito à aposentadoria com paridade e integralidade, sem observar regras de transição quanto à data de ingresso no serviço público, nos termos das emendas constitucionais 41 de 2003 e 47 de 2005, violam, as leis complementares, né, violam os parágrafos 3º e 8º do artigo 40 da Constituição Federal. Julgado de 11 de novembro de 2020 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Edson Fachin. Então, com base nesses entendimentos, a Fundação Previdência pede que o apelo seja provido, não para negar a aposentadoria ao impetrante, né, ora apelado, apenas para garantir-lhe o direito à integralidade nos termos das emendas constitucionais 41 e 47, ou seja, ele terá direito à integralidade se satisfizer as regras de transição, né, e não de maneira automática. Muito obrigado. Vereador Pedro, para o voto. Vamos ao voto. Nós estamos conhecendo o recurso por ser cabível e tempestivo. Segundo consta dos autos, o apelado alega que é servidor público estadual demitido no cargo de policial em junho de 1988. Abro aspas. Logrando ainda as promoções de carreira policial até o cargo final de agente de polícia civil da classe especial. Fecho aspas. Aduz que, após reunir os requisitos para a sua aposentadoria especial voluntária, requereu a instalação de processo administrativo, visando o benefício previdenciário com proventos integrais, visto que contava com mais de 30 anos de tempo de serviço e de tempo de contribuição, sendo mais de 20 anos em atividades estritamente policiais. Contudo, no dia 23 de novembro de 2020, tomou ciência do deferimento de sua aposentadoria condicionada ao cálculo dos seus proventos de aposentadoria pela média das contribuições previdenciárias, fato que o levou a impetrar o presente mandamos. Após o trâmite processual, o magistrado singular concedeu a segurança a fim de assegurar, o percebimento de proventos calculados com base na integralidade da última remuneração percebida na atividade. Fecho aspas. Dando a detida da desordial e da documentação que instrui, conclui-se que
o apelante não faz jus ao direito reclamado, que é o apelante, pelos seguintes. O apelante aqui é a fundação. Sedimentado dessas premissas, destaco que o cerne da presente lide repousa no alegado direito do impetrante apelado à aposentadoria especial voluntária, com proventos integrais no cargo de agente de polícia, classe especial, previsto no artigo 1º, inciso 2, alínea A, da Lei Complementar número 51/85, alterada pela Lei Complementar número 144/2014. De fato, a Constituição Federal prevê a aposentadoria especial do serviço público para os servidores que exerçam atividades de risco, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º, inciso 2. Transcrevo. Nesse sentido, o texto constitucional exige a edição da lei complementar definindo os critérios para a concessão da aposentadoria especial aos servidores públicos. Em caso, a aposentadoria especial dos policiais é regulamentada pela lei complementar número 51/85, a qual foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, vez que os policiais exercem atividade que se enquadra no critério referente ao perigo-risco, em harmonia com o artigo 40, parágrafo 4º, 2 da Carta Magna, conforme já se posicionou o STF em vários julgados. Transcrevo aqui, da ministra Carmen Lúcia, nesse sentido. E do ministro Luiz Fux. Também do STF, decisão da ministra Laurita Vaz, que diz, de acordo com a jurisprudência do STF, firmada inclusive em sede de repercussão geral, a Lei Complementar número 51/85, editada ainda sob a égide da Constituição Federal anterior, foi recepcionada pelos ditames da atual Carta Magna, precedentes do Pretório etc. Não há dúvida, portanto, de que a aposentadoria especial para policiais possui fundamentação constitucional, sendo regulamentada pela Lei Complementar número 51/85, inexistindo incompatibilidade do disposto na Lei Complementar 51/85 com a Constituição Federal de 88, conforme já se manifestou o STF nos citados julgamentos. ADI 3.817 e RE 843.406. Posteriormente, sobreveio a Lei Complementar 144/2014, a qual, ratificando a existência de critérios e requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria do servidor público policial, alterou a Lei Complementar 51/85, que passou a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Transcrevo aqui. Anote-se a título de explicação que a alteração implementada pela Lei Complementar 144/2014 consiste na adoção de critério diferenciado para a concessão de aposentadoria especial voluntária da policial do sexo feminino, que pode se aposentar com 5 anos a menos de contribuição e exercício em relação ao policial do sexo masculino, distinção que não havia na redação original da Lei Complementar 51/85. Ressalto, pois, que esta Corte de Justiça já se posicionou pela compatibilidade dessas condições especiais de aposentadoria com o texto constitucional, autorizando a percepção de proventos integrais, segundo os critérios previstos no citado dispositivo legal. Voltando ao cerne da lide, extrai-se do mencionado dispositivo que a aposentadoria voluntária do servidor policial, se homem, requer o preenchimento dos seguintes requisitos: 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Como se verifica no mapa de tempo de serviço, página 61, o apelante conta com 31 anos e 10 meses e 16 dias. E com base na declaração de tempo de contribuição, nota-se o tempo total de 32 anos e 26 dias. Além disso, de acordo com a declaração da gerente de gestão de pessoas, página 85, extrai-se que o tempo de serviço de natureza policial corresponde a 31 anos, 5 meses e 26 dias. Assim, pelo que se verifica dos autos, o apelado comprovou possuir mais de 30 anos de trabalho, vez que ingressou na atividade policial em 1988, sendo mais de 20 anos em atividade estritamente policial. Por fim, também não merece prosperar o argumento estatal de que o servidor público policial somente terá direito à integralidade dos proventos caso atenda os requisitos estabelecidos pelo artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, ou pelo artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005,
posto que ambos os dispositivos consistem em regras fixadas pelo Constituinte, derivado em razão das mudanças no regime jurídico de aposentadorias e pensões dos servidores públicos em geral. Entretanto, o apelado fundamenta o seu pedido de aposentadoria voluntária nas regras estabelecidas, nas regras específicas que regulamentam a aposentadoria especial do servidor público policial, disciplinada, como visto, pela Lei Complementar número 51/85, com redação dada pela Lei Complementar 144/2014, em atendimento ao disposto no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição. Nesse sentido, este Tribunal Pleno já teve a oportunidade de decidir que, abro aspas, as inovações promovidas pela Emenda Constitucional 41/2003, em especial a forma de cálculo dos proventos de aposentadorias regulada pela Lei Federal número 10.887/04, não se aplicam às aposentadorias especiais, que a própria Constituição autorizou adotar regramento diferenciado, que escapa ao regime geral. Fecho aspas. Assim, é possível inferir que as modificações trazidas pela Emenda Constitucional 41/2003 e seguintes, em relação à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria reguladas pela Lei Federal número 10.887/04, mérito de contribuições, não se aplicam às aposentadorias especiais. Dessa forma, este egrégio tribunal, mesmo após a edição na Emenda Constitucional número 4103 e Emenda 47/2005, vem decidindo no sentido de que a aposentadoria especial do policial civil se dá com base na totalidade da última remuneração percebida na atividade, respeitada a Lei Complementar número 51/1985. A propósito, destaca o entendimento firmado na orientação simulada por esta Corte de Justiça, súmula 17 TJPI. O policial civil faz jus à aposentadoria especial com proventos integrais, desde que satisfeitas as condições previstas na Lei Complementar Federal número 51/1985, que foi recepcionada pela Constituição Federal, inteligência da súmula vinculante 33 do STF. Conclui-se, portanto, que o apelado possui direito à aposentadoria especial com proventos integrais, nos termos da Lei Complementar Federal número 51/85, calculados com base na totalidade da última remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Nesse sentido, colar-se os seguintes julgados desta egrégio Corte de Justiça. Aqui decisões do desembargador Ribamar Oliveira, do desembargador Joaquim Santana, do desembargador Gonzaga Brandão de Carvalho e da desembargadora Eulália. E também do desembargador Edivaldo Pereira de Moura, de 9 de maio de 2023, este último. Portanto, fortes os argumentos expostos na jurisprudência pertinente, impõe-se a manutenção da sentença. Posto isso, conheço do presente recurso, mas nego-lhe provimento com o fim de manter a sentença na sua integralidade. É como voto, senhor presidente. Certo. Essa matéria previdenciária, doutora Maria do Rosário, eu, particularmente, tenho dificuldade, porque diante das constantes modificações na Constituição, é emenda constitucional 41, é emenda 47, é legislação federal, é legislação estadual, é servidor. Mas no caso específico aqui, eu particularmente, eu vejo o caso concreto para analisar bem, né, diante de inúmeras reformas da Previdência, né? Realmente é uma matéria complexa, né? Só que é especialista mesmo da matéria que domina bem o assunto. Mas aqui, no caso, trata-se de aposentadoria especial de policial, né? O policial, nós sabemos que exerce uma atividade perigosa, né? Então, merece, portanto, esse tratamento diferenciado. E já temos vários precedentes aqui na nossa própria Câmara, essa quinta Câmara e a outra Câmara, e as demais câmaras, nesse mesmo sentido, de que o policial civil faz jus à aposentadoria especial. Se bem que o Estado do Piauí, diante das regras gerais da Previdência, não se enquadraria muito bem. Mas eu acompanho o voto do eminente relator, porque também já votei nesse mesmo sentido. Doutora Maria do Rosário. Acompanho igualmente o voto dos novos desembargadores. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e negar provimento à presente apelação.
Vamos retornar na pauta lá para o número 5, agravo de instrumento, Esperantina, segunda vara, 0750, 310-88. Segunda vara de Esperantina, agravante Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, agravado Francisco das Chagas Souza Filho e advogado Mário Coelho Filho e outra, desembargador Sebastião. E tem advogado dele aí da parte agravada presente? Não, pelo menos que tenha falado comigo, não. Eu estou, doutor Saul, eu estou dando provimento ao agravo do Estado do Piauí, só para adiantar. Estou dando provimento. Perfeito. Então, está dispensando a sustentação. Muito obrigado, desembargador presidente. Certo. Então, no caso aqui, é um agravo de instrumento, que foi agravante ao Estado do Piauí. Eu vou ler apenas a emenda, doutora Maria do Rosário, desembargador Pedro. Agravo de instrumento em mandado de segurança. Decisão recorrida. Concurso. Suspensão de novas nomeações no município. Candidato supostamente inapto por acumulação de cargo, vedado pela Lei Estadual 5.309/2003. Recurso provido. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Piauí em face da decisão proferida pelo douto juízo da segunda vara da comarca de Esperantina, nos autos do mandato de segurança número 3705/2022, em que ele concedeu parcialmente a medida liminar requerida pela parte impetrante, ora apelado, ora agravado, e determinou à Secretaria de Educação do Estado do Piauí que suspenda todas as nomeações para o cargo de professor substituto, classe SL, proveniente do edital SEDUC-PI número 30/2021. Por não comportar a ampla devolutividade da matéria sobre litígio, no caso em apreço, resta inviável qualquer análise sobre a matéria não dirimida nessa decisão recorrida, como isso acontece, né, em decisão de agravo, né? A Lei Estadual 5.309 estabelece, o artigo 4º, a proibição da contratação temporária de servidores da administração direta da União, dos Estados, do Distrito Federal, bem como de empregados e servidores de suas subsidiárias e controladas. Numa análise incipiente, característica do momento processual da ação de origem, vislumbra-se que a hipótese prevista nos dispositivos legais parece compreender o caso e análise do primeiro grau, onde o impetrante, candidato em processo seletivo, regido por essa lei federal 5.309, é servidor do município de Joaquim Pires, conforme documentos juntados pelo próprio impetrante no processo de origem, de onde se depreende que o mesmo ocupa o cargo de chefe do Departamento de Cultura da Secretaria de Educação do município. Assim, aliando-se a este fato, entendo que a decisão recorrida, ao suspender todas as contratações provenientes desse edital número 30 de 2021, acaba por impor à administração pública uma limitação que extrapola a discussão específica daquele candidato, o que produz potencial prejuízo ao suprimento da necessidade do serviço temporário na municipalidade, além de prejudicar os demais candidatos aptos à contratação. Agravo do instrumento provido. Então, eu estou, desembargador Pedro, doutora Maria do Rosário, como o juiz mandou suspender, foi tudo o edital, eu estou conhecendo o agravo, né? Confirmo a liminar, já tinha concedido a liminar, e dou provimento ao recurso para reformar a decisão ACOR e determinar a suspensão do ato que determinou o sobrestamento de todas as contratações provenientes desse referido edital. Até o julgamento, claro, aqui nós estamos julgando agravo, até o julgamento definitivo do mérito da ação de origem, de acordo com o parecer da Procuradoria. É como voto. Desembargador Pedro. Eu acompanho plenamente o voto do eminente relator. Doutora Maria do Rosário. Acompanho o voto do relator. Então, resolveu o tribunal conhecer do agravo e dar-lhe provimento para sobrestar a decisão agravada. Até o julgamento final, lógico, nós estamos julgando o agravo. Então, o juiz vai julgar o mérito lá da ação, lá na origem. Processo de número 6.0805, 372-91, apelação civil, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Heráclito Freire Gomes Neto, advogado Marcelo Augusto Cavalcante de Souza, apelados Estado do Piauí e outra, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, doutor Saul.
Nesse caso aqui, doutor Saul, seu procurador, o Estado hoje está ganhando todos, pelo menos os processos hoje. Eu estou também negando provimento à apelação do senhor Heráclito Freire Gomes Neto. Estou negando provimento. Então, dispensada a sustentação, presidente. Muito obrigado. Pronto. Então, eu vou ler a ementa, né? Mais uma vez. Apelação civil, concurso público, prova discursiva, caráter eliminatório e classificatório previsto em edital. Princípio da eficiência, da boa-fé, moralidade, impessoalidade e da proteção da confiança. Força normativa do concurso público. Sentença mantida. Apelação não provida. 1. O concurso público é a principal forma de recrutamento de pessoal para os quadros de serviços e organismos da administração pública, revelando uma medida das mais significativas no âmbito da democratização da função pública, contribuindo, assim, para um acréscimo de competência, isenção e objetividade na gestão dos recursos humanos. O principal objetivo do certame é justamente a seleção do melhor profissional para exercer funções públicas. Tendo em vista a relevância de tais atribuições, a administração procede a uma seleção minuciosa, cujas regras encontram-se previamente estabelecidas em normas editalícias. Nós sabemos que o edital é a lei do concurso. Por outro lado, é importante registrar que o controle jurisdicional do ato administrativo, que avalia edital e concurso público, é limitado ao mero exame da legalidade, verificando-se apenas o respeito às normas constitucionais, legais e editalícias pela banca examinadora do certame. Sobre o assunto, fixou-se a tese 485 do STF. Previsão do edital do certame do caráter eliminatório e classificatório da prova escrita dissertativa. Apelação conhecida e não provida. Estou, portanto, conhecendo desta apelação, porém, para negar o provimento, mantendo íntegra a sentença recorrida e majorando para 12% os honorários recursais. É como voto. Acompanho o relator plenamente. Doutora Maria de Fátima Rosário. Acompanho o voto precedente. Proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e negar provimento à presente apelação. Processo de número 7, apelação civil, Teresina, quarta vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelado Valtério Evegni Manganelli, advogado Joaquim Caldas Neto, Vossa Excelência, o relator, desembargador Sebastião Martins. Doutor Saúl. Neste caso também, doutor Saúl, por coincidência, eu estou, mais uma vez, acolhendo a apelação do Estado do Piauí, né? Estou dando provimento à apelação. Perfeito. Eu, de qualquer modo, já não sustentaria, porque ele veio... matéria tributária. Pedido da parte contrária, isso, é matéria tributária. Certo, pronto. A apelação obrigado, senhor presidente. Certo. Aqui é a matéria tributária, doutora Maria do Rosário. Vou ler apenas a ementa aqui. Apelação civil, mandado de segurança preventivo, constitucional e tributário. Contribuinte que almeja evitar futuras apreensões de mercadorias. Impossibilidade de concessão da segurança em relação a ato genérico. Apelação conhecida e provida. Segurança denegada. Entendimento passivo do STF, na verdade, ser ilegal a apreensão de mercadorias à espera da comprovação da quitação de tributos, porque configuraria clara sanção política, conforme o entendimento dessa súmula do STF, súmula 323. No entanto, a empresa ora apelada não aponta um ato concreto praticado pela autoridade fazendária. Limitou-se a argumentar de modo genérico que o Estado do Piauí retém as suas mercadorias como forma indireta de cobrança de ICMS, se apresentar, contudo, atos concretos, tais como termo de apreensão, liberação condicionada à exigência do pagamento do tributo, auto-infração, notas fiscais e outros procedimentos, né? Assim, a empresa postula, na verdade, um salvo-conduto para que o Estado se abstenha de reter suas mercadorias. Reputa-se, entretanto, inadequada tal medida, porque não é prudente a limitação da atividade fiscalizatória do Estado do Piauí para futuras apreensões, especialmente quando não comprovada a atividade irregular. A apelação conhecida e provida, estou, portanto, né, a parte não demonstrou nenhum ato concreto, né,
Estou conhecendo desta apelação, estou dando provimento para reformar a sentença e denegar, portanto, a segurança em dissonância com o parecer do Ministério Público. É como voto, desembargador Pedro. De fato, não houve a comprovação de que ocorreu a apreensão da mercadoria. Portanto, acompanho o relator. Doutora Maria do Rosário. Acompanho o relator. Se houvesse a prova, né, desembargador? Se houvesse a prova que foi retida irregularmente, aí sim é só aplicar a súmula do Supremo Tribunal Federal. Resolveu o tribunal, a unanimidade dos termos do voto relator, conhecer e dar provimento ao recurso para, reformando a sentença, denegar a segurança em dissonância com o parecer da Procuradoria. Os dois últimos processos são de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Pedro Macedo, processo de número 10, é o 0000-536-50. Trata-se de apelação civil de Paulistano Vara Única, apelante Alane de Souza Monteiro Belmont, advogada Alana Celina Batista Lima, apelado Estado do Piauí, Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. Doutor Saul. Ative o seu microfone. Excelentíssimos senhores julgadores, presente como a própria autora propôs uma reclamação trabalhista, alegando que teria sido contratada para exercer a função de professora nos períodos que vão de 6 de abril de 2010 a 31 de dezembro de 2010, esse vínculo em um vínculo por prazo indeterminado, terminou por se configurar aqui como um vínculo revestido de ilicitude, na medida em que ultrapassou a regulamentação legal própria para a contratação de servidores temporários, né? Então, se transformou em um vínculo revestido de ilicitude, porquanto nem atende à regra da prévia aprovação em concurso público, nem satisfaz a disciplina constitucional e legal do vínculo temporário, então termina por ser aplicável o entendimento famoso pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 765.320, proveniente de Minas Gerais, né, que foi admitido com repercussão geral, e no qual o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte enunciado, né, que ele chama de tese, né, na realidade uma síntese de um entendimento jurisprudencial, ou seja, é a síntese, a tradução sintética de uma ratio decidente, de um fundamento de decisão que serve para aplicar-se a outros casos. É o seguinte o teor desse enunciado do Supremo, né? A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, nome da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19A da Lei 8.036 de 1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Então, no caso concreto, ela está pedindo também indenização no valor de 40% sobre o saldo do FGTS. E essa indenização, que difere do próprio FGTS, ela é apenas calculada a partir do valor do saldo do FGTS. Ela é uma indenização, ela é autônoma, ela não se confunde com o valor que está depositado no FGTS. Essa indenização não é devida, né, por esse precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, o RE 765.320. Então, com base nisso, pede-se que a apelação seja desprovida. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, eu vou proceder somente à leitura da emenda. Me parece que o caso não merece maiores considerações. Emenda: processo civil, apelação civil, reclamação trabalhista, servidora pública estadual, vínculo jurídico administrativo, nulidade da contratação, ausência de aprovação em concurso,
em observância da norma constitucional, artigo 37, parágrafo 2º da Carta Magna. Direito à percepção dos valores relativos ao FGTS. Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Conforme entendimentos consolidados do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal veda a contratação de pessoal pela administração pública, sem prévia aprovação em concurso público, implicando, na hipótese de inobservância, a nulidade do ato e consequente imposição das sanções à autoridade responsável. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 2º. 2. No que se refere às contratações irregulares, o reconhecimento da nulidade contratual assegura tão somente o direito à percepção dos salários inadimplidos e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90. 3. Em caso, constate-se a existência do vínculo funcional e a prestação de serviços da apelante para com a administração pública, sendo, então, garantido o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto, senhor presidente. Acompanhe Vossa Excelência. De acordo. Doutora Maria do Rosário. Acompanhe Vossa Excelência, senhor relator. Então, resolveu o tribunal, a unanimidade, nos termos do voto do relator, conhecer e negar provimento, desembargador Pedro. Ok. Desembargador Pedro? Negar provimento? Dá parcial provimento, que é só a questão parcial provimento, sim, sim. Dá parcial provimento nos termos do voto do relator. Processo de número 11 da parte. É um mandado de segurança impetente Estado do Piauí, da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, processo de número 0757-888-73. O impetrado é o Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o advogado José Pereira Liberato. Vossa Excelência é o relator, desembargador Pedro Macedo, e o doutor Saul, procurador, estão com a palavra. Nós estamos reconhecendo aqui a decadência, extinguindo o feito. A palavra do doutor Saul. Seu áudio está falhando, doutor Saul. Estado do Piauí realizasse. Alô? Doutor Saul, fale aí novamente, por Alô? gentileza. Agora sim, está normal. Alô? Agora está normal, você está me ouvindo? É. Agora está Perfeito, ok. perfeito. Imagino que seja o sinal da falar. internet aqui não está Nós está estamos bom. antecipando aqui que declarando extinto o feito, reconhecendo a decadência fundamental. Santíssimo senhor desembargador Pedro, neste caso, como o Estado do Piauí é impetrante, eu gostaria de fazer o uso da palavra. Pois não. Porque neste caso, o reconhecimento da decadência do direito de impetração seria uma decisão desfavorável. Certo. Entendi. Excelência, compreendo a função de Vossa Excelência. Bom, no que diz respeito a transcurso do prazo, o Estado do Piauí, logo na petição inicial, sustenta que a decisão que é objeto do mandado de segurança foi proferida em sessão de 5 de fevereiro de 2020, sessão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, né? E isso poderia fazer crer que teria ocorrido a decadência do prazo de 120 dias, né? A decadência do direito para a impetração em razão do decurso do prazo de 120 dias. Né? No entanto, o Estado do Piauí nunca foi notificado de maneira válida a respeito deste acórdão. O Estado do Piauí não integrava a relação processual no processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas e nunca foi, portanto, intimado
nem mesmo na época da impetração ainda não havia sido intimado, notificado, comunicado de qualquer modo, de maneira válida, pelo menos. Isso porque, segundo a Constituição do Estado do Piauí, incumbe à Procuradoria-Geral do Estado a representação judicial e extrajudicial do Estado, e, segundo a Lei Complementar Estadual, compete à Procuradoria-Geral do Estado atuar extrajudicialmente em defesa dos interesses do Estado do Piauí. Então, na realidade, as notificações que tenham sido feitas aos agentes públicos, elas não têm a aptidão de desencadear o transcurso do prazo de 120 dias, uma vez que a Procuradoria não foi notificada nem comunicada a respeito, né? Seria uma situação análoga se, por exemplo, o diretor de um hospital recebesse uma citação para oferecer resposta em uma demanda judicial. Ainda que se trate inequivocamente de um agente público do Estado do Piauí, ele não detém atribuições para receber a citação, por exemplo, e então não se poderia considerar como válido o ato praticado. De outro modo, não ocorre o termo inicial do transcurso desse prazo de 120 dias. No que diz respeito ao mérito, basta referir, basta fazer uma remissão ao próprio parecer do Ministério Público Superior, no qual foi bem ressaltado o ponto central do meritum causa, qual seja, no caso concreto, o Tribunal de Contas do Estado não se limitou a censurar, a reprovar, não se limitou a realizar um controle sob a perspectiva da legalidade para afirmar a ilicitude, ou mesmo a nulidade de certas de contratações realizadas pelo Estado do Piauí, que ele foi além e procurou constituir uma verdadeira obrigação de fazer. Em outras palavras, ele proferiu uma condenação, né? Ele concedeu, por assim dizer, uma tutela jurisdicional condenatória, sem ter, claro, sem estar naturalmente investido de jurisdição alguma, porque é órgão integrante da estrutura do poder legislativo. Por mais autonomia que se lhe queira conceder, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista administrativo e do ponto de vista do exercício de suas atribuições constitucionais. Então, no caso, realmente houve uma exorbitância, o mandamento expedido pelo Tribunal de Contas violou a separação de poderes, porque termina impondo ao Executivo e ao Legislativo o desempenho de uma série de atividades que passam pelo exercício de competências discricionárias suas, no caso, a própria elaboração de lei para a criação de cargos, dos cargos reputados necessários aí pelo Tribunal de Contas. Além disso, a edição de uma série de atos administrativos, inclusive realização de concurso público para o provimento desses cargos. E é importante ressaltar, a determinação, na realidade, ela própria é destituída de economicidade, porque determina a realização de concurso público exclusivamente para órgão, né? Não seria um concurso público que teria em conta as necessidades globais de todo o serviço estadual de saúde, né? Seria apenas para provimento de cargos em específico órgão. Então, por todas essas razões, pede-se que o mandado de segurança seja conhecido e, quanto ao mérito, na linha do parecer do Ministério Público Superior, seja concedida a segurança, ou seja, sejam julgados procedentes os pedidos formulados para anular o acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Muito obrigado. Faço ao voto, senhor presidente. Ok. Do juiz de admissibilidade. O mandado de segurança é remédio erótico previsto no artigo 5º, inciso 59 da Carta Magna e disciplinado pela Lei 2016/09. Cabível quando ocorrer a violação do direito líquido e certo.
não amparado por habeas corpus e habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Portanto, para a admissão do RIT, faz-se necessária a violação do direito líquido e certo, causado por ato de autoridade, no exercício de atribuições de direito público, bem como a presença de prova pré-constituída a demonstrar a violação ao direito, não se admitindo qualquer dilação probatória. Em caso, o impetrante alega que o acordo proferido pela segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Piauí violou direito líquido e certo ao determinar que o Estado do Piauí elabore cronograma para a realização de concurso público no âmbito do Poder Executivo, para provimento de vagas na Secretaria de Saúde, Hospital Regional de Correntes, a fim de substituírem os prestadores de serviços contratados de forma irregular por servidores concursados. Nos termos do artigo 123, inciso 3, a linha F, 4, da Constituição do Estado do Piauí, compete ao TJ processar e julgar originariamente o mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas do Estado. Transcrevo aqui o teor do artigo. O RIT está devidamente acompanhado de provas suficientes à demonstração dos fatos alegados, prova pré-constituída. Quanto ao prazo decadencial de 120 dias, previsto no artigo 23 da Lei 2016/09, foi levantada uma preliminar relativa à intempestividade do mandamus, que passo a analisar. Preliminar de mérito, decadência. Consoante relatado, o Estado do Piauí aduz que, apesar da decisão comatida ter sido prolatada em 5 de 2 de 2020, o Estado do Piauí nunca foi intimado. O Estado jamais foram intimados. Por meio da Procuradoria-Geral do Estado, na forma do artigo 132 da Constituição Federal, artigo 155 da Constituição Estadual e artigo 2º da Lei Complementar Estadual, Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, razão pela qual o mandamus está tempestivo. É o que alega o Estado. O TCE, por sua vez, aduz que a determinação foi dirigida ao governador do Estado do Piauí para cumprimento do ato administrativo, através de correspondência com a R, datado de 19 de 11 de 2020. E o mandado de segurança somente foi protocolizado em agosto de 2021. Da análise dos autos, percebe-se que a decisão que determinou a elaboração do cronograma do concurso público foi encaminhada por meio do ofício 4.055/2020, através de correspondência com aviso de recebimento, AR, ao então governador do Estado, José Wellington Barroso de Araújo Dias, ID 54-78039, em que pese os argumentos expostos pela impetrante, não lhe assiste razão, senão, veja-se. Conforme disposto no artigo 23 da Lei 12.016/09, abro aspas, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Fecho aspas. A Corte Suprema pacificou o entendimento de que, abro aspas, é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para impetração de mandado de segurança, fecho aspas, conforme enunciado da súmula número 632. Certamente que ao ter o acordo, o prazo decadencial é contado da publicação da ciência do ato, ou ainda do momento em que se encontra apto a produzir os efeitos ilegais ou abusivos, que, ao cabo, fulminará o direito de promover a ação pelo procedimento sumário mandamental. Importa frisar que, na hipótese, o direito à impugnação do ato deve ser exercido dentro dos 120 dias seguintes à ciência do ato impugnado, qual seja o acordo proferido pelo TCE-PI. Destaque-se que, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, os processos serão regidos pelo disposto no regimento interno do TCE-PI e na respectiva lei orgânica do Tribunal de Contas, aplicando-se aos casos omissos o CPC subsidiariamente. Conforme preceitua o artigo 495 do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. Transcrevo aqui o artigo 495. Na forma do regimento interno do TCE-PI, artigo 267, as citações serão realizadas mediante certificação, quando do comparecimento espontâneo da parte,
por via postal, mediante ofício registrado com aviso de recebimento, por meio eletrônico, na forma do ato normático, por edital publicado na imprensa oficial, e ainda por servidor designado pela presidência do tribunal. Foi exatamente o que ocorreu na espécie. A determinação dirigida ao governador do estado do Piauí para cumprimento do ato administrativo ocorreu por meio de correspondência com aviso de recebimento entregue em 19 de 11 de 2020. Nesse contexto, consoante disposto no artigo, parágrafo 1º do artigo 267, considera-se perfeita a citação realizada por via postal, mediante ofício registrado conjuntado aos autos do aviso de recebimento que ateste a entrega da correspondência no endereço do destinatário. Vejamos, artigo 267. As citações serão realizadas por uma das seguintes modalidades, conforme o caso. Parágrafo 1º. As citações consideradas-se-ão perfeitas. A linha B, por via postal, mediante ofício registrado, conjuntado aos autos do aviso de recebimento que ateste a entrega da correspondência no endereço do destinatário. Fecho aspas. Ressalto, por fim, que na impossibilidade de realização da citação ou intimação por meio eletrônico, a lei orgânica do TCE-PI dispõe, abro aspas, a comunicação será dirigida por via postal, mediante ofício registrado com aviso de recebimento. Fecho aspas. Confira-se. Transcrevo aqui. Parágrafo 4 que diz, na impossibilidade de realização de citação e intimação por meio eletrônico, devidamente justificada, a comunicação será item 1, por via postal, mediante ofício registrado com aviso de recebimento. Esta Corte de Justiça também já reconheceu a validade da intimação realizada pelos Correios, em agravo de instrumento que buscava anulação de ato administrativo do TCE precedente. Transcrevo aqui. José Wilson Ferreira de Araújo Júnior, decisão de 2020, onde diz, no caso em tela, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado, posto ter em análise aos autos a juntada do AR, em que o Tribunal de Contas, a publicação do Diário da Justiça com disponibilização no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado, assim como determina o artigo 268 do Regimento Interno. Desta feita, considero válida a intimação dirigida ao governador do Estado, via postal, com aviso de recebimento, entregue em 19 de 11 de 2020, contando-se daí a ciência do ato combatido nesse mandamos. Portanto, como a ação mandamental somente foi ajuizada quase 8 meses depois da intimação, ou seja, em 7 de agosto de 2021, operou-se o Instituto da Decadência, enquanto-se, então, a extinção do feito com resolução de mérito. Acolhida. É como, então, nesse ponto eu voto, senhor presidente. Ouvi atentamente o voto de Vossa Excelência, né? Realmente está comprovada a decadência, tá? 8 meses após a notificação do governador foi que foi ajuizado o presente mandado de segurança. Até concordo com o procurador do Estado de que realmente o TCE extrapolou a sua função, né? E que não tem função jurisdicional, né? Uma verdadeira decisão condenatória, mas operou-se aqui, como bem disse o relator, a decadência. Então, acolho a decadência. Acolho o voto da doutora Maria do Rosário. Pela análise de tudo que foi dito pelo relator, pela forma como foi feita a intimação à Sua Excelência o Governador, observando-se o prazo do MS, acompanho o voto dos desembargadores que me precederam. Proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, acolher a decadência do presente mandado de segurança. Declaro instituto feito. Ok. Um bom dia a todos, finalizada a nossa pauta. Todos. Um bom trabalho, desembargador Sebastião, desembargador Pedro, doutora Até Maria do amanhã. Rosário, doutor Saúl, satisfação. Muito obrigado a todos e uma boa semana. Fiquem com Deus. Obrigado. Forte abraço.